A Baixada Fluminense do Rio ao pé da serra tem uma linda história, boa de se contar. Tanto que dos 3 reis magos só eu que tive agenda. Tenha fé, compreenda o patrimonializar. A Baixada Fluminense era para ter os seus limites estendidos para mais um pouquinho para lá, porque a Pavuna chegou a ser disputada para ser parte da região. Né? Pavuna, que assim é chamada por conta do rio, né? Que os índios chamavam de Upabuna, rio de águas escuras. Né? E assim foi, mas a determinação governamental da época fez com que Pavuna ficasse pertencendo ao território do então estado da Guanabara. Mas fica o nosso carinho da Baixada por Pavuna, que a gente atravessa de São João para ali, né, como se atravessa de certos países aí de uma calçada para outra. Eu queria falar de Nilópolis, é muito interessante, porque na verdade a Fazenda Cachoeira de Mesquita, que foi de propriedade do Barão de Mesquita, ela estendia por tudo aquilo até a que se tornou depois a Fazenda São Mateus. E Fazenda São Mateus assim porque Mateus Machado Homem, o pai de Mateus Machado Homem mandou erguer uma capela em homenagem a São Mateus, que está lá até hoje, desde 1637. Segundo gente lá da época, foi construída pelos escravizados com massa de argila e óleo de baleia. Tá lá, 1637. Mas Mateus Machado Homem herdou do pai, né? Aquela fazenda que produzia cachaça, produzia laranja, produzia cana. Pois bem, depois a fazenda foi vendida. E chega aí João Alves Mirandela, que loteia aquilo tudo. Né? Isso desperta interesse, porque por conta da Primeira Guerra Mundial, a especulação imobiliária, desperta interesse de algumas pessoas que vêm da capital se instalar na região. Um deles, o Coronel Júlio de Abreu. Eu acho que foi um entendimento assim entre irmãos, se é que podem me entender, né? Triplamente falando, porque Júlio de Abreu se juntou com mais algumas pessoas ali, fez um bloco para o progresso de Nilópolis e conseguiram um empenho. Por isso que eu digo que é uma coisa feita entre pessoas muito próximas, ligadas por alguma coisa, porque conseguiram a adesão do conde Paulo de Frontin e de Nilo Peçanha. Nilo Peçanha é pai do Photoshop, porque mandava clarear as fotos do período eleitoral para que não percebessem que ele era afrodescendente, porque o eleitorado era conservador. Pois é. Mas Nilo Peçanha, que foi presidente, Nilo Peçanha foi ministro dos transportes, né? Presidente porque os estados, na época, tinham presidentes, não governadores. Era a República dos Estados Unidos do Brasil. E então, Nilópolis ganha esse apoio e tem todo um esforço para conseguir instalar lá uma estação de trem. Instala uma estação de trem para que as pessoas pudessem ter facilidade de ir à capital. Instalou a estação de trem e deram o nome na estação de Engenheiro Neiva. Aí começa a Indaca de Afofô, começa o olhar analítico do afrodescendente por trás do fato. Por quê? Porque homenagearam o engenheiro que construiu a estação, né? Até porque o governo mesmo construiu só uma, e só construiu porque o bloco de Nilópolis teve que assumir o compromisso de construir a outra plataforma. Mas homenagearam lá o Engenheiro Neiva. Ficou o nome da estação, Engenheiro Neiva. Acontece que existia uma outra estação lá no Rio, que era o Engenho Novo. E a central do Estado de Ferro Central do Brasil tinha placas de tamanho padrão que não comportavam nomes grandes.
Então, E. Novo, que era engenheiro novo. E. Neiva, que era engenheiro Neiva. A história oficial diz que essa confusão fez com que o correio entregasse coisas em estações diferentes. A história oficial. Porque se a gente perceber que tem seres humanos por trás dessa história, a gente vai bem imaginar a bronca do Nilo Peçanha. Vocês botaram o nome do engenheiro? Eu que me empenhei lá com o Conde. 6 anos depois mudaram o nome da estação para Nilópolis em homenagem a Nilo Peçanha. A estação foi inaugurada no dia do busto, também tem esse detalhe, no dia do busto do Paulo de Frontin, que está lá até hoje, né? Então inauguraram o busto do Paulo de Frontin e a estação de Engenheiro Neiva. Nilo Peçanha pulou, deve ter pulado nas tamancas, né? Pois é, era muito difícil naquela época. E Nilópolis, então, consegue estabelecer enquanto um dos distritos de Nova Iguaçu. E ali naquela região, né, muita coisa interessante aconteceu, porque Nilópolis é mais ou menos assim como vamos imaginar uma cidade no Antigo Egito. O Egito cresceu à beira de um rio, né? Do Nilo, né? Nilópolis cresce à beira do rio Pavuna e Sarapuí, entre um rio e outro. Pavuna ainda é cortado no meio pelo Periperi, mas vamos lá, Pavuna e Sarapuí, né? E ali entre rios, eles criaram uma coisa que parece inspirada ou inspirou. Eu sei que é ousadia, mas a Liga das Nações. Por quê? Eu diria assim, ó. Paulo de Frontin, o retiro é depois de garantir o pão em nome do progresso. Nasceu no dia da estação e engenheiro Neiva se nilopolitou. O conde e o presidente se envolveram com essa gente que tinha entre rios sua Liga das Nações. São negros e judeus, são libaneses residentes, católicos e crentes, corimbeiros alemães. O futuro passa ali e o artista também, da Central a Japeri. E para o vai e vem, Lúcio Tavares foi empresário e negão, botou na praça a primeira lotação. O conde e o presidente se envolveram com essa gente que tinha entre rios sua Liga das Nações. São negros e judeus, são libaneses residentes, católicos e crentes, corimbeiros alemães. O conde e o presidente se envolveram com essa gente que tinha entre rios sua Liga das Nações. E aí, é interessante que Nilópolis, com toda essa história maravilhosa, surge como parte da Fazenda Cachoeira. Sim, era a Fazenda Cachoeira, o rio da Cachoeira e o engenho da Cachoeira, engenho de cana-de-açúcar. Produzia cachaça, assim como Nilópolis posteriormente. Pois é. Então, essa parte toda essa propriedade pertencia ao Barão de Mesquita. E isso me lembra até uma história que eu conto, uma ficção que se passa ali, que se chama O Pesadelo do Barão. Que conta que o Barão estava andando em suas propriedades, o Barão de Mesquita, andando por ali, e viu um menino negro, uma criança negra, mexendo no formigueiro.
e falou assim, você está matando a formiga? Olha, cuidado que a formiga vai avançar em você. Aí ele virou para o barão e disse assim, não, seu barão, não estou mexendo com a formiga, não. A minha avó falou para mim assim, ó. Pizindim, não mexe no formigueiro, porque vai chegar o dia, conta vai ter que prestar pizindim. Pizindim, na harmonia da vida, você respeita a formiga, pra vida te respeitar. Eu falei pizindim, pizindim. Pois bem, o barão de Mesquita, então, ficou com aquilo na cabeça. O barão de Mesquita ficou com aquela canção na cabeça. Pizindim, não mexe no formigueiro. E foi embora do show daquele menino lá. E se sentou ao pé de uma árvore, mas foi tomado por um sono, uma coisa... E dormiu e teve um sonho. Se nós lembrarmos que o barão de Mesquita era um estudioso das coisas do Egito, a gente vai entender por que ele ficou com aquilo na cabeça. A relação de prejudicar a formiga e depois ter que prestar conta na natureza, porque o livro dos mortos no Egito também diz que nos 42 portais você teria que prestar conta das coisas que fez. Talvez inspirado por isso, ele sonhou que 4 fachos de luz surgiram na frente dele. Ali, Mesquita. Mesquita essa que se chamava Mutambó. A gente vai chegar lá. Ele então sonhou que teve a visão de 4 fachos de luz na frente dele. Água, terra, fogo e ar. De dentro da água, uma luz sai e diz assim, você ganhou essa terra, você tem um compromisso com ela. Então, você tem que garantir que o meu elemento água seja respeitado aqui. Ele se comprometeu. De dentro do outro facho de luz, sai uma energia e diz, você é responsável por essa terra que você ganhou, que você herdou. O meu elemento terra tem que ser respeitado aqui. Ele se comprometeu. O fogo emite uma voz e diz, o calor só trará vida a essa terra se você cumprir o compromisso de resguardá-la. Ele assumiu o compromisso. E do facho de luz, que representava o ar, uma luz disse, você tem que garantir, proteger esse lugar que você herdou, que você ganhou, para que o elemento ar aqui também seja respeitado. Ele acordou daquele sonho, parecia um pesadelo, né? Porque você imaginar 4 fachos de luz, com os elementos, 4 elementos falando com você, e assumiu o compromisso de preservar aquele lugar. Tanto que aí a gente vai na história oficial e sabe que 3 ou 4 anos antes da abolição, o barão de Mesquita aboliu a escravidão ali nas terras dele. Será que era parte desse compromisso? Olha, a gente não pode garantir não, mas uma coisa a gente pode garantir, que aquelas terras de Mutambó, que depois se chamou Fazenda Cachoeira, Engenho da Cachoeira, Rio da Cachoeira, aquelas terras, ela tem uma configuração muito interessante. Você pega o maciço do Jerecinó e vem vindo aquele verde, 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 daqui a pouco uma linha divide definitivamente o que é verde, a natureza, e o que é a civilização. Então Mesquita é uma cidade, tem sua população vivendo lá como todo mundo, mas o templo dos 4 elementos está lá resguardado, água, terra, fogo e ar, intocável. A cachoeira de Mesquita continua lá, testemunha disso, o rio Dona Eugênia também. A fazenda, o engenho, o rio, tudo se chamava cachoeira. Das terras roubadas dos jabutingás,
que deu lugar aos cafezais, laranjais e olarias mais. E nesse chão que pisou o índio, até chinês trabalhou, morreu. E essa mesquita que foi no Tambó, nos pés do Jericinó, sua história escreveu. 80 escravos do barão geram riqueza para que sua baronesa possa a vida ostentar. Com isso em mente, foi que um povo pensador se tornou libertador para se emancipar. Quando a gente chega em Nova Iguaçu, a gente encontra o seguinte registro: o Porto Iguaçu, de onde várias embarcações, tanto embarcações grandes quanto embarcações pequenas, né? Porque tinha aquelas embarcações que eram conduzidas normalmente por um ou dois escravizados, né? Destinadas a levar pouca quantidade de mercadoria pela Baía de Guanabara. O Porto Iguaçu tinha lá sua importância, né? Assim como o Porto de Pacobaíba, que era associado à linha de trem do Barão de Mauá. Inclusive contam que no Porto da Velha Iguaçu tinha uma bomba d'água alemã que tinha o nome de Max Bomb. Daí atribuem o nome Machambomba, né? E aquele porto, que era um núcleo, um polo de desenvolvimento na época, né? Serviu de referência para o desenvolvimento de toda aquela região. Diga-se de passagem, entre elas a Fazenda São Bernardino, que qualquer pessoa pode acessar a história. Eu só acho interessante que a fazenda era de propriedade de Bernardino de Melo, e do lado da fazenda tinha lá uma grande senzala. E interessante que esse povo escravizava, explorava o africano e botava o nome da fazenda de santo. E com santo com o nome dele, São Bernardino. A fazenda está lá até hoje. Até os anos 60, 70 as paredes estavam em pé. Agora tudo muito destruído ali, no caminho de quem sai de Vila de Cava para Tinguá, né? Na verdade, também conhecido a região como Zé Bulhões. O município de Nilópolis, cada um tem sua história, e a gente, se a gente for falar, por exemplo, de Caxias, que era conhecida como Vila Estrela no começo, né? Depois dá o nome de Caxias por conta do patrono do exército, mas como quase ninguém fala dele, eu também não vou falar muito aqui. Mas Caxias tem uma herança indígena muito bonita. Vide o nome que a gente encontra lá: Guapimirim, Inhomirim, Magé. Então, a gente percebe aí uma influência indígena muito grande. E na Baixada a gente preserva, como no estado do Rio, a gente preserva os índios só no nome das ruas, né? No nome dos lugares. No mais, a gente não presta muita atenção no que foi a passagem desse povo importante que são os verdadeiros donos da terra. E São João de Meriti. São João de Meriti tem uma história muito densa também. Aliás, se emancipa junto com Nilópolis em 21 de agosto. Né? Todavia, uma das coisas que marca o lugar é que ali foi instituída a primeira escola pública da América Latina aonde era servida a merenda. E a merenda tinha o nome de mate com angu. Isso é um marco porque já demonstrava naquela época a preocupação de levar para a escola a alimentação que garantiria foco da garotada na educação. E São João de Meriti tem esse marco no processo da instituição da escola pública no Brasil, né? A primeira escola a servir merenda. Aliás, o conjunto da Baixada Fluminense dá algumas analogias interessantes. Por exemplo, a nossa Via Láctea parece a Via Láctea. Porque ela nasce em Anchieta, que é Padre. Passa por Éden, que era o paraíso, deveria ser pelo menos. Passa por Mesquita, que é um templo muçulmano. E antes de morrer no bairro da Luz, passa por trás da igreja de Santo Antônio, na frente do cemitério de Nova Iguaçu.
A Via Láctea é meio mística, então, se a gente for fazer essa leitura. Tanto que a gente, seguindo a Baixada, a gente vai chegar onde? Em Belém, que é Japeri, aonde nasceu o menino, cujo manto poderia ser produzido em Seropédica, porque a Seropédica, devido a ter muita amoreira, tinha uma grande população de bichos da seda e uma fazenda ali, instituída, que produzia uma fábrica que fabricava tecidos dessa seda. Então esse manto poderia vestir o senhor que nasceu em Belém. Essa visão comparativa da Baixada com as coisas da religiosidade, ela se coaduna com o fato de que o povo da Baixada é pacífico porque é religioso em todas as suas vertentes. Então, fica bonito a gente fazer essa comparação. Baixada Fluminense, núcleo, caldeirão de muitas histórias. Um microcosmo da nossa visão universal. Um microcosmo do nosso mundo. Causos e contos da Baixada Fluminense. E olha que isso ainda muita coisa ainda pra gente ouvir. Como é que é? Como é que fica? Onde termina e começa essa parada? Sociedade e ambiente na Baixada Fluminense é um retrato da cidade estilhaçada. Como é que é? Como é que fica? Onde termina e começa essa parada? Sociedade e ambiente da Baixada Fluminense é um retrato da cidade estilhaçada. Qual o conceito que agora não limita para quem fala ou acredita para chegar a se esquivar? O poder público e o pesquisador, estudante ou morador, e agora o que falar? Porque o ponto do desencontro é o preconceito. Se liga, meu irmão. A informação equivocada é que faz a burguesada falar sem conhecer a região. Como é que é? Como é que fica? Onde termina e começa essa parada? Sociedade e ambiente na Baixada Fluminense é um retrato da cidade estilhaçada. Como é que é? Como é que fica? Onde termina e começa essa parada? Sociedade e ambiente na Baixada Fluminense é um retrato da cidade estilhaçada. Apologéticos, apocalípticos, ou bem ou mal, mas que falem de mim. É o retrato, o resgate, a importância que mostram aonde esse quintal tem fim. Antigamente por aqui, quando andava o sambaquis, a natureza tinha sua paz. Mas a ocupação urbana de café, farinha e cana aprofundaram nas questões ambientais. Chega de achismos, com realismo, temos coragem e força para lutar. Quando eu falar no meio dos meus amigos, saberão bem o que digo. A Baixada é o lugar. Como é que é? Como é que fica? Onde termina e começa essa parada? Sociedade e ambiente na Baixada Fluminense é um retrato da cidade estilhaçada. Como é que é? Como é que fica? Onde termina e começa essa parada? Sociedade e ambiente na Baixada Fluminense é um retrato da cidade estilhaçada. No tempo das cheias do Jericinó, um grupo de índios jacutingás dançavam, viviam, caçavam, até que um dia chegou o euro cheio de certezas e os colonizou. Na força do braço africano se consolidou fazendas de Mateus e Bernardino, cana, café e laranja, matriz do Pilar, Baixada, onde a rua é dos meninos. Dentro de poucos instantes você chega lá. E quem vem da capital pega o trem da central. Se é brasileiro, a BR passa aqui. E se vier de avião, é só prestar atenção pela janela. A Baixada é bem aqui.